Glória a Deus, aleluia. Então, a oração, que é o nosso tema desta manhã, a oração não é algo que nós fazemos em último lugar. A oração é algo que nós devemos aprender a fazer em primeiro lugar. A oração não é fruto daquela expressão, só me resta orar. Não. A oração precisa ser a primeira coisa. Jesus falou assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça quando? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então nós vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Acordar e pensar no Senhor. Acordar e invocar o Senhor. Acordar e clamar ao Senhor. Todos sabem aqui que eu e alguns estamos da madrugada. A gente gosta de levantar cedo para começar o dia orando. Cadê meu amigo Tadeu? Este ano fazem 20 anos que a gente está orando juntos. Todo dia. Para a glória de Deus. Vamos fazer 14 anos que a Haroldo ora com a gente, né, Tadeu? Irmãos, oração precisa fazer parte da nossa vida de uma forma que nós entendamos que da mesma forma que eu tenho a necessidade de dormir, eu tenho a necessidade de orar. Da mesma forma que eu tenho a necessidade de comer, eu preciso buscar a Deus. Deus precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Tem um irmão, ele é conhecido como Brother Lawrence, ou irmão Lourenço. Devemos entregar-nos, que ele diz assim, devemos nos entregar-nos a Deus, tanto em relação às coisas temporais, quanto em relação às coisas espirituais, e buscar nossa satisfação somente no cumprimento de sua vontade, quer Ele nos conduza pelo sofrimento, quer pela consolação, pois todos somos iguais, com respeito a uma alma verdadeiramente submissa. A oração nada mais é do que o senso da presença de Deus. Então, quando nós falamos sobre oração, nós estamos falando sobre cultivar a presença de Deus. Cultivar a presença de Deus é algo que nós precisamos aprender a fazer em nossas vidas diariamente. Não trate a presença de Deus como as pessoas comuns costumam tratar. Deus está em todo lugar. Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é verdade, mas não é assim que Ele quer ser tratado. Não é assim que Ele quer relacionar conosco. Deus é pessoal. Deus é grande, infinito, Criador dos céus e da terra. Ele não habita nos céus, Ele não habita na terra. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Ele está acima dos céus, Ele está acima da terra. Ele é o Criador. A Bíblia diz que Ele se abaixa para ver o que está acontecendo debaixo do céu. Ele está acima do céu. E esse Deus quer se relacionar com você. Esse Deus quer intimidade com você. Esse Deus quer proximidade com você. Esse Deus quer intimidade com você. Mas Ele não é um Deus como outro qualquer que se diz ou que se falam por aí. Ele é um Deus de princípios. Ele é fogo consumidor. Nós lemos esta semana que Ele estabeleceu limites para se chegar perto dEle, e Ele não conformado com isso, Ele deu o próprio Filho, Ele deu o sangue do Filho dEle
para nos garantir acesso à sua presença. Então, Deus é um Deus relacional. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando sobre cultivar a presença. Nós estamos falando sobre a consciência desta presença. Abre sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 18. Eu estou usando a versão atualizada. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada. Ele diz assim: então Elias disse, versículo 15, tá? 18:15. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a Ele. Então presta bem atenção. É muito comum a gente repetir as coisas sem compreender a gravidade ou o peso ou a importância do que estamos falando. Se nós estamos vivendo como Elias na presença de Deus, nós vamos tomar certos cuidados. Nós vamos prestar atenção sobre onde colocamos os nossos olhos, que falamos com a nossa boca, os lugares por onde andamos e o que fazemos com as nossas mãos, porque estamos na presença de Deus. Então Elias falou: o Deus em cuja presença estou, em cuja presença estou. E nós sabemos muito bem quem foi Elias. Nós sabemos muito bem a história de Elias. Nós sabemos que tipo de profeta Elias foi. Um homem de fogo, um homem de sinais, um homem de muito poder. E ele discipulou um outro homem chamado Eliseu. Abre a sua Bíblia comigo. Vai lá, 2 Reis, capítulo 5. E Eliseu foi discipulado por Elias. Elias foi o pai espiritual de Eliseu. E Eliseu, não diferente de Elias, 2 Reis 5:16. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Vamos voltar um pouquinho na sua Bíblia aí, 2 Reis ainda, 3:14. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Então presta bem atenção. Eliseu está falando da presença de Deus e está falando da presença de Josafá, que era um rei. E Eliseu está falando sobre como se comportar na presença de um rei. E ele está mostrando que se ele não respeitasse a presença de Josafá, ele faria outra coisa. Então, Eliseu, nesse momento, assim como Elias, fala da consciência da presença. Consciência da presença. Nós não podemos perder a consciência da presença. Nós não podemos esquecer da presença. Percebe? Eu estou falando sobre oração. Uma vida de oração é uma vida envolvida, comprometida com a presença. Eu posso me ajoelhar para orar, invocar o nome do Senhor e não ser comprometido com a presença. Posso orar de pé
e não ser comprometido com a presença. Eu posso falar da presença e não ser comprometido com a presença. Porque se eu sou comprometido com a presença, eu sei as consequências de se envolver com a presença. Esses profetas, eles estão chamando a atenção de reis, de oficiais, em nome da presença. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Quem lembra? Quem sabe dizer para mim qual foi o pecado de Ananias e Safira? Vocês estão achando que é pegadinha, né? Ninguém quer pagar mico, né? Não, você não está achando não, Daniel? Eu estou falando sério, né, Daniel? O menino falou, não é pegadinha, eu estou falando sério. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Eles não observaram a presença. Eles não viram que estavam na presença. Eles não perceberam que no meio da igreja havia a presença. E essa presença precisa nos acompanhar às nossas casas, à nossa mesa, à nossa cama, à nossa sala. Nós precisamos ter consciência da presença. Jesus tinha consciência da presença. Hoje nós começamos esta reunião lendo os Salmos 27, onde Davi fala do seu amor pela presença, da sua paixão pela presença. O que Davi queria? O que Davi queria? Ele queria estar na presença, contemplar a presença, adorar a presença, olhar para a presença, viver na presença. Irmãos, na história tem um homem chamado Charles Finney. Charles Finney estava caminhando para o seu trabalho. E enquanto ele caminhava pelas ruas e clamando a Deus, ele sentiu que a presença vinha sobre ele, e ele pulou para dentro de um mato, e ele começou a clamar a Deus ali naquele mato, e pessoas foram ver o que estava acontecendo, e chegaram lá, e foram envolvidos pela presença de Deus. Um outro dia, Charles Finney, chegando na indústria que ele trabalhava, cheio da presença de Deus, cada passo que ele dava na empresa, ele estava pensando na presença, e os funcionários começaram a sentir a presença e falar assim: o que está acontecendo? Eu estou aqui agora percebendo que eu estou vivendo uma vida de pecado, está tudo errado. O que tem em você que está mexendo comigo? Era a presença. Charles Finney cultivava a presença, buscava a presença. Ele era um homem de oração. Um homem de oração. Charles Finney, ele era um homem da presença. Tinha um irmão chamado Daniel Nasher, que ele era um homem de oração, e ele era um intercessor de um outro homem de Deus, e eles viviam pela presença, clamando pela presença. Irmãos, quando nós falamos de oração, nós precisamos compreender que orar é muito mais do que pedir. Orar é muito mais do que apresentarmos nossas necessidades a Deus. Vou repetir. Orar é mais do que pedir. Eu não estou dizendo que não é pedir.
Eu não estou dizendo que não podemos apresentar as nossas necessidades a Deus. Eu estou dizendo que nós precisamos ir além disso. Nós precisamos aprender a ir além. Nós cantamos a música aqui, Leva-me Além. Cantamos hoje? A gente canta sempre essa música, né? Leva-me além. Então, não é só eu me ajoelhar e clamar a Deus pelas minhas necessidades, mas é eu me envolver com a presença, é eu buscar a presença, é dar lugar à presença, é clamar pela presença. Orar é abrir espaço. Como disse o irmão, o brother Lawrence, é o senso da presença, é a consciência da presença. No Novo Testamento, nós temos várias exortações: vigiai, orai, orai e vigiai, orai sem cessar. Nós temos várias exortações do Novo Testamento sobre orar, sobre clamar a Deus. E nós temos vários testemunhos no Novo Testamento dos efeitos da oração, da resposta de Deus à oração. E em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler esse capítulo outras vezes ainda hoje, mas aqui no versículo 5, Mateus 6, versículo 5, diz assim: e quando orardes, queria chamar a sua atenção. Se Jesus disse, e quando orardes, o que Jesus espera que nós façamos? Oremos. Se está escrito, e quando orardes, Jesus espera que nós oremos. Então, agora, Jesus vai falar um pouquinho sobre como não orar. Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. É interessante que nesse versículo está dizendo que nós precisamos tomar cuidado para não fazermos da nossa oração um espetáculo, uma coisa assim de se mostrar para os outros, mas que a nossa oração seja algo dirigida pelo Senhor. A oração não pode ser recadinho para aquele que está na sala, né? Um dia eu estava numa casa, e aí o homem foi orar, e aí ele começou a orar: Deus, obrigado pela sua bênção, pela sua graça, pelo seu amor. Faz com que essa varoa que está do meu lado aprenda a ouvir tua voz, discernir tua vontade. Quebranta o coração dessa mulher. Deus, em nome da mulher dele, levantou da sala e foi embora e se trancou no quarto. E a oração naquele dia acabou. Eu fiquei lá olhando. Fiquei lá quietinho, esperando para ver o que ia dar. Enfim. Oração não é para dar recado para quem está do seu lado. A oração é para nós buscarmos a Deus. A oração é para nós falarmos com Deus. A oração não é para dar notícia para quem está na sala porque você não teve tempo de conversar. Presta atenção. A oração é para nós entrarmos em comunhão com Deus. A oração é para nós ligarmos a terra e céu. Nesse contexto aqui do capítulo 6, Jesus ensina para os seus discípulos a orar para que as coisas aconteçam assim na terra como no... Então, é assim na terra como no... O que isso significa? Vou aproveitar esse momento aqui para falar uma coisa para vocês, que é muito comum a cristandade repetir, é muito comum a igreja fazer isso. Irmão, vamos concordar agora aqui,
Porque se nós concordarmos aqui, o céu vai fazer. Irmão, não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito, não. É assim na terra como no... Tudo que ligares na terra terá sido ligado no... Terá sido, lembra agora? Presta atenção, terá sido. O que isso significa? Que o que nós ligarmos na terra é porque já foi ligado no céu. É o céu que governa a terra, não é a terra que governa o céu. Então nós precisamos aprender a cultivar a presença para discernirmos a vontade do céu e trazer do céu para a terra, para que seja assim na terra como no céu. É muita petulância nossa acharmos que porque estamos em 2 ou 3 e nós concordamos, o céu vai fazer. Não é isso que diz a Bíblia. Nós precisamos discernir o que está no céu e juntos, porque discernimos o que está no céu, ligarmos na terra com humildade. Quem faz as coisas é Deus, não somos nós. Não é a nossa vontade que é feita, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no... Onde que a vontade de Deus é feita plenamente? No céu. Então nós vamos trazer a vontade de Deus do céu para a terra. Por isso nós precisamos aprender a discernir a presença. Nós precisamos aprender a cultivar a presença. Parece que eu dei um nó na cabeça de algumas pessoas aqui, né? Mas é isso que está escrito. É isso que está dizendo o texto. Quem liga é o céu. E nós concordamos com o céu. Entenda isso. Nós vamos concordar com o céu e não discordar do céu. Nós vamos concordar com o que é feito no céu e trazer para a terra. Então nós precisamos aprender a cultivar essa presença, a cultivar a presença do Senhor, andar na presença. Você acha que Elias fez os sinais que fez porque partiu da vontade dele? Você acha que Eliseu fez os sinais que fez porque partiu da vontade dele? Não. Esses homens conheciam os céus. Os apóstolos conheciam os céus. E quando nós oramos, os céus nos conhecem. Na Bíblia conta a história de uns homens que resolveram expulsar demônio no nome de Deus de Paulo. E os demônios falaram assim: Jesus nós conhecemos, Paulo também nós conhecemos, e vocês? Quem são? Tomaram uma surra, apanharam do endemoniado, porque não eram conhecidos aonde? Nos céus. Eles não eram conhecidos nos céus. Então, quando nós falamos sobre cultivar a presença, nós nos tornamos conhecidos nos céus. Nós nos tornamos conhecidos dos principados e potestades. Nós nos tornamos conhecidos nas regiões celestes. Por isso que, como igreja, nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus. Tem uma outra frase. Alguém disse amém? Fala de novo aí. Quem falou amém aí? Sumiu? Amém, irmãos, amém, isso aí. Tem uma outra frase do irmão do Brother Lawrence, que ele fala assim: olha, nossa santificação não depende de mudanças ou obras, mas em fazer essas coisas por causa de Deus. Quando geralmente fazemos por nossa causa, meu tempo de trabalho não é diferente do meu tempo de oração. A oração nada mais é do que o senso da presença de Deus. Ser santo é por causa dele. Andar em santidade é por causa dele. Cuidar do que eu falo, do que eu faço, é por causa dele. Buscar a presença é por causa dele.
porque eu o amo, porque eu estou apaixonado por Ele, porque eu preciso dEle, porque eu tenho necessidade dEle. Não é algo só mental, é algo racional, emocional, é algo que envolve toda a minha alma, todo o meu ser. Não é um negócio frio, é um negócio quente. Não é frio e nem morno, é quente, é linha quente. Estar com Deus é linha quente. Então, Deus quer muito atender as nossas orações. Deus quer muito responder às nossas orações. Mas Ele deseja com isso que nós tenhamos paixão, amor pelo seu nome, desejo por sua presença, afeição pela sua obra, desejo de estar com Ele. Ele não quer ser só um curandeiro, Ele não quer ser só um advogado, Ele quer ser pai, Ele quer ser amigo, Ele quer estar próximo de você, Ele quer estar do seu lado, Ele quer andar com você onde você vai, Ele quer saber se Ele pode andar com você. Você vai convidar Ele para andar com você, você vai levar Ele onde você vai. Ele é santo, Ele é puro, o mal não pode tocá-lo, o mal não pode influenciá-lo. Você gostaria de convidar Deus para andar com você? Ele quer andar com você. Só você pode fazer esse convite para Ele andar com você. Então, Jesus, Ele conta a história da viúva em Lucas 18. Muitos irmãos aqui compraram e leram aquele livro Oração Incansável. É só sobre Lucas 18. Mas Lucas 18 fala da viúva e o juiz iníquo. Agora, presta bem atenção. Nós não somos a viúva e o nosso juiz não é iníquo. Amém? Nós não somos a viúva, mas ele usa o exemplo da passagem da viúva. Ele fala sobre a viúva. E o que é importante naquela passagem? É a justiça. O que aquela viúva queria? Justiça. O que aquela viúva precisava? Justiça. O que Deus quer trazer para a terra? Justiça. Nós estamos orando por justiça, nós estamos desejando justiça, nós amamos a justiça, nós queremos a justiça. Deus quer um povo que deseje a sua justiça. Deus quer um povo que busque a sua justiça. Ore por sua justiça sendo feita na terra. Então, em Lucas 11, Jesus fala para os seus discípulos: vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Se vocês lhe pedirem o Espírito Santo, Ele não vai negar para vocês o Espírito Santo, Ele vai dar o Espírito Santo. Então, Jesus, isso era um assunto que envolvia a vida de Jesus, porque isso era uma prática de Jesus. E os discípulos não pediram para Jesus: ensina-nos a ressuscitar mortos, ensina-nos a curar enfermos. Não foi esse o pedido de Jesus, dos discípulos. Os discípulos de Jesus falaram para ele: ensina-nos a orar. Porque Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem das madrugadas. Jesus era um homem que buscava a Deus. Não quero aqui com isso dizer que eu estou fazendo apologia à madrugada. Você pode orar à meio-dia, você pode orar de tarde, você pode orar à meia-noite, às 10 horas da manhã, às 8, não tem problema nenhum, tá bom? Mas Jesus era o homem das madrugadas. Jesus era o homem dos montes e das madrugadas, né? Então é muito importante o fato de nós sabermos que Jesus orava. Jesus buscava a presença. Jesus se orientava pela presença. Jesus ia orar, quando ele voltava ele tinha orientação de como fazer o seu dia, de o que fazer no seu dia. Então é muito importante que nós estejamos atentos sobre a importância de orar. Então, irmãos,
nós estamos convidando vocês a orar. Nós estamos convidando vocês a se envolver mais com oração. Não só nesses 21 dias, mas faça da oração um estilo de vida. Faça da oração uma prática diária da sua vida. Faça da oração uma prática dentro da sua casa. Faça da oração um momento onde a sua família vai invocar o nome do Senhor. Eu não estou falando que tem que ser uma reunião de 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Estou falando invocar o nome do Senhor. Enquanto vocês perceberem a presença, fiquem na presença. Orem, estejam diante do Senhor. Cultivem a presença do Senhor. Agora, um outro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre a importância do jejum. O Velho Testamento trata o jejum diferente do Novo Testamento. No Velho Testamento, eles tinham uma festa específica, onde eles jejuavam por 7 dias. Abre sua Bíblia comigo em Levíticos capítulo 23. Versículo 27. Diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tereis oferta queimada ao Senhor. O afligir de alma envolve jejum. Vocês talvez tenham a tradução que diz assim: humilhar a vossa alma. Tem algumas traduções que diz com jejum. Então, o afligir de alma é jejum, envolve abstinência. Olha o versículo 29. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminado do seu povo. Então, era muito sério. É dia de festa, expiação, vamos jejuar. Quem não jejuar, segue a vida? Não, interrompe a vida. Era assim no Velho Testamento. Não jejuou, morreu. Era eliminado, porque era considerado rebeldia. Era considerado desobediência, era assim. Agora, o interessante é que quando Jeremias se refere a esse dia, abre sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 36, versículo 6. Jeremias 36, 6. Diz aí: entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Era dia de expiação, era festa de expiação. Então Jeremias é mais incisivo quando ele fala sobre jejum. Então, havia festa de expiação e eles também tinham a prática de jejum. Os fariseus, eles jejuavam de segunda e quinta, toda semana. Isso era uma prática, até nos dias de Jesus. Agora, Isaías 58, profeta Isaías, fala sobre o verdadeiro jejum. E o Isaías, ele chama a atenção do povo de Deus pela forma que eles estavam fazendo. E não porque eles estavam fazendo. Havia uma maneira errada de fazer jejum. Então, Isaías chama atenção para a justiça.
Assim como Jesus, quando fala sobre oração, em Lucas 18, fala sobre justiça. Então, Isaías, no 58, ele vai falar sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados, dos desamparados. E aí ele chama isso de verdadeiro jejum. Então, Isaías não está dizendo que não é para jejuar. Isaías está dizendo como é para jejuar. É diferente. Assim como Jesus disse, quando orardes. Então, Jesus espera que nós oremos. Jesus também vai falar quando jejuardes, porque Ele espera que nós jejuemos. Então, o jejum, ele é uma prática para aquietar a nossa alma. O jejum é uma prática para mortificar a nossa carne. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre mortificai, pois, a vossa carne, para que experimenteis. Então, o jejum, ele vai começar a trabalhar com a agitação da nossa mente, com a agitação da nossa alma. Ele vai limpar esse canal de comunicação entre nós e o Senhor. É muito importante que nós entendamos que o jejum, ele é utilizado para que nós nos aproximemos mais do Senhor, tenhamos maior revelação do Senhor, estejamos mais sensíveis para o Senhor. O meu estômago, ele não vai se preocupar com outra coisa. O meu estômago, as minhas células não vão se preocupar com outra coisa, a não ser com o Senhor. Naquelas horas, 24 horas, 18 horas, 14 horas, 12 horas, aquele tempo que você determinou para jejuar, o seu ser vai estar voltado para o Senhor. Quando eu estou jejuando, eu falo para aquele, não me chame para ver filme, vamos interromper a série que a gente está vendo, eu quero ficar voltado para o Senhor, eu quero ficar voltado para a presença, eu não quero distração. Eu creio que nós precisamos prestar atenção nisso. Por isso nós sugerimos para os irmãos jejum de entretenimento, desligar as telas. Alguns tiram o chocolate, tiram o doce, está mortificando a carne. Porque tem algumas pessoas que comem exageradamente. Claro, tem que diminuir. Depois do jejum, eu espero que você coma menos. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a finalidade, o alvo. Então, eu jejuo para ganhar mais do Senhor, ganhar mais dEle. E é interessante, é que o Senhor, Ele se coloca como recompensa. Ele fala sobre recompensa para quem ora, e Ele fala sobre recompensa para quem jejua. Eu creio que a recompensa é Ele, é mais dEle. O que nós precisamos mais do que Ele? Nada. Irmãos, Ele é tudo, amém? Ele é tudo. Aí os fariseus, presta atenção nessa ligação de jejum e oração, nessa questão da presença. Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, versículo 33. Vamos ler alguns versículos. Disseram-lhe eles, Lucas 5:33, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente, jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo?
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Jesus falou contra o jejum? Não. Jesus disse para aqueles que estavam perguntando para ele: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus fez menção a um costume em Israel. Na festa de casamento, até os rabinos paravam os seus afazeres para se voltar para o casamento. A atenção era dada para o noivo. Alguns casamentos tinham festa de 7 dias. Então eram 7 dias voltado para o noivo. Tinha uma atenção para o noivo. Tinha uma atenção para a noiva. Não era dia de jejuar, era dia de festejar, porque o noivo e a noiva estavam prontos. Irmãos, o noivo foi tirado. O noivo foi tirado. Por isso os apóstolos jejuavam, porque o noivo foi tirado. O noivo foi tirado. É tempo de jejuarmos. É tempo de buscarmos o noivo, porque ele foi tirado. Então Jesus diz que agora é tempo de jejuar. Então, em Atos capítulo 13, eu não vou ler, versículo 2, obrigado Carlos, versículo 2 diz que os apóstolos reunidos, eles estavam buscando ao Senhor, diz assim, e servindo eles ao Senhor, jejuando, apóstolos e mestres, jejuando. Por que eles estavam jejuando? Porque o noivo tinha sido tirado. O noivo não estava mais entre eles. E aí nós vamos ver que a igreja primitiva tinha uma prática de jejum e oração para buscar o noivo. Eles estavam apaixonados pelo noivo, eles queriam o noivo, eles queriam ouvir o noivo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, João estava angustiado com saudade do seu amigo na ilha de Patmos, e ele queria ver o noivo. E quando o noivo aparece para João, ele cai. Uau, ele viu o noivo, só que ele não esperava ver o noivo como ele era, como ele estava, com olhos como chamas de fogo. Foi isso que João viu. Então nós precisamos desejar ver o noivo, nós precisamos desejar o noivo, nós precisamos aquietar nossa alma, nós precisamos mortificar os desejos da nossa carne em prol de conhecermos, de estarmos mais perto do noivo. Eu não quero e eu espero que nós não desejemos outra coisa que não seja o noivo. A palavra diz que o Senhor, em Zacarias, Malaquias, diz que Ele vai voltar para aqueles que o desejam. O Senhor espera ter uma igreja, ter um povo na terra que o deseja. O Senhor espera ter um povo na terra que deseja a sua volta, a sua presença, estar com Ele, ter comunhão com Ele. Abre sua Bíblia comigo em Joel, capítulo 1. O
profeta Joel, ele tem uma peculiaridade. Ele é antes de todos os outros profetas. Joel é antes de Isaías. Joel é antes de todos os outros profetas. Todos os outros profetas citam Joel. Joel é um profeta que viu o dia do Senhor. Então, quando nós vimos os outros profetas falarem do dia do Senhor, eles estão citando Joel. Joel 1,13: Cingi-vos de pano de saco e lamento, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus já foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então Joel está chamando o povo de Deus para uma santa convocação. Irmãos, nós temos convocado esta congregação todos os anos para esse tempo de jejum e oração, mas nós gostaríamos de transmitir a vocês que nós temos entendido que não é um tempo que deva parar, não é um tempo que deva se interromper com 21 dias. Nós precisamos cultivar a prática do jejum e a oração de forma semanal, para buscarmos mais a presença do Senhor, para que a oferta que o Senhor espera seja oferecida para Ele, para que a oferta que o Senhor está esperando de nós seja colocado no altar da forma que Ele deseja, da forma que Ele espera. Nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos dEle. Não é por força, não é por violência, não é por constrangimento, é porque nós entendemos que precisamos dEle. Nós necessitamos dEle. Irmãos, o noivo foi tirado, o noivo foi tirado. Jesus avisou que ele seria tirado, ele foi tirado. E os apóstolos começaram a praticar o jejum e a oração por causa dessa palavra de Jesus, por causa desse ensinamento de Jesus. Jesus não jejuou só 40 dias, se engane não. Jesus tinha uma vida de jejum e oração. Você vai ver que muitas vezes Jesus acordava e ele orava e ministrava por pessoas o dia inteiro, até o cair da noite, sem comer. O que Jesus fez? Jejuou. Isso fez várias vezes isso aconteceu na vida de Jesus. John Wesley, um homem cheio de fogo, falou assim: temos um peculiar em favor do jejum frequente. Ou seja, Jesus assim ordenou neste trecho de seu sermão. Ele não exigiu expressamente nem o jejum, nem as esmolas, nem a oração. Suas orientações mostram como jejuar, orar e dar esmolas. Entretanto, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Ao nos ordenar que façamos algo de certo modo, Jesus inquestionavelmente requer que façamos esse algo. É impossível realizar algo de determinada maneira se esse algo não é realizado. Por conseguinte, quando Jesus nos orienta a dar esmolas e a orar de tal e tal maneira, essas são ordens claras para realizarmos tais tarefas. Somos ordenados a cumpri-la e a fazer isso de maneira prescrita, a fim de não perder nossa recompensa.
Agora abra comigo Mateus 6 novamente. John Wesley se referiu a esse texto de Mateus, capítulo 6, 16. Logicamente, ele também está fazendo um link de Mateus 6, 5, que nós lemos. Quando orardes, não faça como os hipócritas, não faça como esses que ficam em pé, né, batendo no peito, ou se engrandecendo, né? Quem bateu no peito foi o publicano. Mateus 6,16. Então, é isso que John Wesley está falando. Se Jesus disse, quando orardes, quando deres esmola, quando jejuarem, então ele está dizendo que ele espera que nós jejuemos, ele espera que nós demos esmola, ele espera que nós oremos. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas que se esforçam para ser tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, Jesus espera que jejuemos. Então, quando eu te ver com roupa bem bonita, eu vou saber que você está jejuando. Quando você vê o Francisco com o cabelo penteado, é que ele está jejuando. A gente brinca muito, tá? Não fica... Então, assim, vamos atentar para esse tempo de 21 dias. Vamos nos envolver para valer esses 21 dias. Segunda, quarta e sexta? Segunda, quarta e sexta? Segunda, quarta e sexta. Queremos estar aqui das 19h30 às 21 horas, presencialmente, clamando, buscando a presença, orando pelos nossos irmãos, clamando por mais do Senhor, clamando pelo um derramar do Espírito Santo, clamar pela conversão das almas, que o Senhor abra os nossos olhos para ver o que Ele está fazendo, que o Senhor desperte o nosso espírito para sermos guiados pelo Seu Espírito, que o Senhor nos conduza com Suas santas mãos. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome. Pai querido, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, nós somos gratos a Ti por Tua misericórdia, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor é maravilhoso, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, eu estou aqui olhando a Sheila de mãos levantadas, é fruto da operação de um milagre do Senhor na vida dela. Oh Deus, que coisa tremenda o Senhor tem feito no nosso meio, quantas respostas o Senhor tem nos dado, quantas coisas maravilhosas o Senhor está fazendo, quantas coisas grandiosas o Senhor tem feito no nosso meio. Deus Todo-Poderoso, desperta-nos, Senhor, desperta-nos para voltar para Ti, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para que voltemos os nossos corações para o Senhor, que voltemos as nossas atenções para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós Te clamamos, nós Te suplicamos, nós Te rogamos, Senhor, desperta as nossas almas, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos como igreja, Senhor, desperta-nos, Senhor, como povo Teu, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, oh, desperta-nos, Senhor, desperta-nos para amar-Te mais, desperta-nos para buscar mais a Ti, desperta-nos, Senhor, para invocarmos mais o Teu nome, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, oh Senhor Jesus, desperta-nos, Senhor. Se você sente a necessidade de ser despertado,
Fala para o Senhor esta manhã, desperta-me, Senhor. Fala para o Senhor, me desperta, Senhor. Fala para o Senhor, me desperta. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a te buscar mais. Me ajuda, Jesus. Jesus, eu quero te buscar mais. Jesus, quebranta meu coração para eu ter mais desejo pelo Senhor. Oh meu Deus, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos como igreja, Senhor, para olharmos os campos que já estão brancos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, como igreja, Senhor, para, ó Deus, percebermos a aflição dos nossos vizinhos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos como igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Oh, Senhor, desperta-nos. Oh, Senhor, acorda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de ficarmos entretidos com uma canção de ninar. Deus, desperta o nosso coração, Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Deus, oh Senhor, tua presença, Senhor, queremos tua presença, tua presença.